Quero convidá-los para refletirmos agora na exposição, continuando a exposição do livro de Marcos, no capítulo 8 de Marcos, nos versículos 27 ao 33, esse texto aí que é um dos mais conhecidos de toda a igreja cristã, que é a confissão que o apóstolo Pedro faz acerca da pessoa de Jesus. Ele diz lá no versículo 27 de Marcos, do capítulo 8, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, e repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens, sim das dos homens. Vamos orar pedindo a misericórdia, a graça do Senhor para nos auxiliar na compreensão. Pai soberano, uma vez mais nos colocamos diante da Tua presença, te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai amado, a fim de que possamos compreender toda a palavra do Senhor, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, quebrante o nosso coração, para que possamos recebê-la toda e acatá-la, Pai, e aplicá-la no nosso dia a dia. Em nome de Jesus que pedimos e em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Estava refletindo numa conversa que tive essa semana com uma tia minha sobre a questão levantada pelo apóstolo Paulo em Romanos. Ele diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Bom, ele mesmo responde: ninguém. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Contudo, alguns de verdade, de fato, creem que há determinadas coisas ou determinadas ações que possam nos separar salvificamente do amor de Deus. Eu posso afirmar que elas estão erradas. Sim, elas estão erradas. E esse texto nos ensina isso. Esse texto nos ensina por que nós podemos ter tal certeza. No nosso texto, nós vamos observar que Jesus está em Betsaida. Lá ele cura, tem a cura de um cego em Betsaida, e isto é, dentre muitas outras coisas que ele já havia feito. No caminho até ali, muitos sinais já haviam sido dados, muitas curas já haviam sido feitas, muitos ensinamentos já haviam sido passados, mas curiosamente, as pessoas que cercavam Jesus, que corriam atrás de Jesus, ainda não sabiam quem ele era. Os fariseus o buscavam e pediam um sinal. Os doentes só queriam saber das suas curas ou das curas que ele efetuava. Os seus seguidores, aquela grande multidão que sempre aparece na narrativa de Marcos, ela estava mais interessada em sanar a sua curiosidade sobre esse rabi tão importante, ou esse mestre tão badalado, o rabi do momento. Então Jesus toma os seus discípulos e começa uma marcha para Cesareia de Filipe, mais ao norte. Esta cidade era uma cidade cujo nome homenageava César Augusto, o imperador. Inclusive, havia neste lugar um templo para a adoração do imperador, assim como vários templos pagãos. Então fazia sentido o Senhor Jesus fazer essa pergunta justamente neste lugar, né?
E partindo de lá, eles se dirigiriam para Jerusalém, ou seja, para o sul, aonde a sua missão, a missão de Jesus, finalmente encontraria o seu fim, ou seja, ela seria terminada. Este é o último ano de Jesus entre eles, mais precisamente os últimos 6 meses de Jesus entre eles. Os ensinos que seriam transmitidos nesse período seriam ensinos mais avançados, como no último ano de curso, quando nós pegamos todos aqueles ensinos que tivemos anteriormente, agora todos produzimos um produto, algo que nós chamamos de TCC ou uma monografia para mostrar que nós aprendemos. É o que estava acontecendo aqui. Seria uma caminhada desafiadora para os discípulos, que deveriam agora aprender mais profundamente o que significava ser discípulo. Seria uma caminhada mais desafiadora para Jesus Cristo, que estava se encaminhando para o final daquilo ou daquela missão que ele viera realizar. E é esse o contexto da nossa história hoje. O tema da nossa reflexão é a confissão e o confronto de Pedro. A história corre para o seu fim. A confissão e o confronto de Pedro. A história corre para o seu fim. E a primeira coisa que nós podemos destacar do nosso texto, que vamos fazê-lo em 2 partes, a primeira coisa que destacamos, então, é a confissão e a mudança no discurso. Confissão e a mudança no discurso. O nosso texto apresenta 2 formas de confissão. A primeira delas, a confissão das pessoas. A segunda delas, a confissão de Pedro e os demais discípulos. Veja no texto comigo. No versículo 27, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Quem dizia os homens que sou eu? Algo estava para mudar. Algo estava para mudar. Do norte, na Cesareia de Filipe, Jesus se encaminharia para Jerusalém para cumprir o seu papel no enredo da história da grande redenção. Da grande história da redenção. Mas, será que os seus discípulos sabiam qual era, de fato, esta missão? Jesus queria saber. Então Jesus pergunta para eles: quem dizem que eu sou? Essa pergunta diz respeito à confissão das pessoas que seguiam Jesus, da multidão que seguia Jesus. Quem essa multidão acreditava quem era Jesus? A primeira resposta, então, que os discípulos dão é que é João Batista. Herodes, num momento atrás, já havia também acreditado dessa forma, que Jesus possivelmente era João Batista, que havia retornado dos mortos. E ele sentia medo, ele estava atemorizado com essa possibilidade. Então faz sentido que muitas pessoas que estivessem na multidão também pensassem em Jesus ser o João Batista que havia retornado. Outros, diz ainda, Elias. Elias fora um grande profeta nos tempos do Antigo Testamento, que realizava proezas maravilhosas. Então, fazia sentido também que alguns colocassem paralelamente a pessoa de Cristo com Elias. Outros ainda, vai dizer o texto, alguns dos profetas. Em Mateus, no capítulo 16, quando ele narra isso, ele vai dizer que possivelmente seria Jeremias. Eles não sabiam, de fato, quem era Jesus. Eles não conheciam Jesus. Então Pedro se levanta do meio deles, representando todo mundo. Aquele que estava falando para Jesus, estava na frente de Jesus. Jesus vira para eles e diz: mas e vocês? E vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro, então, diante de Jesus Cristo, representando os discípulos, os seus colegas ali de turma, diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Essa confissão de Pedro aponta para pelo menos 3 aspectos importantes.
3 aspectos importantes da pessoa de Jesus. A primeira delas está exatamente na palavra o Cristo. Tu és o Cristo. A palavra Cristo significa o ungido. Significa que ele é o Messias, né? É o Messias para um rei justo. Normalmente, o ungido, ou a pessoa que era ungida, era uma pessoa escolhida por Deus, ungida por Deus, para liderar o seu povo. Era Deus mesmo quem o escolhia. Era assim com os sacerdotes, que eram ungidos para representar as pessoas ou o povo de Deus diante de Deus, para fazer ali a propiciação pelos seus pecados, para apresentar os seus sacrifícios e as suas ofertas. Ou seja, ele era ungido para representar o povo diante de Deus. Mas também não significa só isso. O Cristo também, ou o ungido também, significa que ele pode ser um rei justo. Os reis eram ungidos para liderarem o povo de Deus, para governarem sobre o povo de Deus. Lemos lá no Antigo Testamento que Davi foi ungido rei de Israel, mesmo antes de Saul ter morrido. Mesmo antes de Saul ter morrido. Ele foi ungido ainda quando ele era uma criança, quando ele era um adolescente. Deus o ungiu para governar sobre o seu povo. Assim também é dito dos profetas, aqueles que vêm da parte de Deus e falam ao povo, eles também eram ungidos. Então, a palavra Cristo, o ungido, ou a confissão de Pedro, aponta para essa característica, que ele é o escolhido de Deus para dirigir o seu povo, que ele é o escolhido de Deus para representar o seu povo diante de Deus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é aquele que nos dá Mateus. Mateus, capítulo 16, versículo 16, Pedro diz que tu és o Cristo, ungido, ou o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo, né? Ou como é dito em Daniel 7,13, um título que Jesus vai usar agora mais adiante, o Filho do Homem. Filho do homem, lá em Daniel 7,13, é aquele que possui toda a glória e todo o poder. É aquele para quem toda a glória e todo o poder foi dado. João vai falar desse homem no capítulo 5 de Apocalipse. Ele recebe todo o poder, toda a autoridade, ele é o Cordeiro morto, ele é o Filho do Deus vivo. Esse aspecto agora já diferencia, eleva, né? No primeiro momento, Cristo ungido, o Messias, o Rei justo, ele diz respeito àquele sacerdote que opera, que trabalha no templo, mas também diz respeito ao rei, diz respeito ao profeta. Aqui ele está dizendo respeito àquele que é antes de todas as coisas, aquele que tem toda a autoridade, que tem todo o poder, que é eternamente. Uma terceira característica terceiro aspecto que nós podemos verificar então na confissão do apóstolo Pedro, é que ele é o redentor do nosso povo. Ele realmente acreditava. Gênesis 3,15, havia uma promessa. Um viria para resgatar, para redimir. Então, o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, está sendo colocado nesse lugar. Ele diz, tu és o Cristo, o ungido, tu és o Filho de Deus vivo, tu és aquele que veio para cumprir a promessa a Eva, tu és o Redentor do nosso povo, é aquele que veio para cumprir a sua parte na aliança com Abraão. Tu és aquele que veio para redimir, aquele que veio para libertar o povo de Deus. Para libertar o povo de Deus. Então, dentro da confissão de Pedro, está implícito todas essas coisas. Cristo, o ungido. Cristo, é o Filho do Deus vivo, é aquele que possui todo o poder, toda a autoridade. E é aquele que veio para redimir e libertar o seu povo. Esta era, então, no momento, a compreensão que Pedro tinha da pessoa de Jesus que estava à sua frente naquele momento. Jesus, então, olha para eles. Agora, Jesus não faz festa, tá certo? Que Mateus vai dizer que Jesus diz para Pedro, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque foi o Espírito quem te revelou e não a carne e nem o sangue.
Contudo, Jesus olha para eles, Marcos vai dizer, e os adverte, e diz que nada dissessem tal coisa a seu respeito. A ninguém nada dissessem tal coisa a seu respeito. Faz sentido, faz sentido. Jesus tinha uma missão. A sua missão era morrer pelo seu povo. A sua missão era entregar o seu corpo para ser morto, para ser humilhado em favor do seu povo. Diversas vezes Satanás já havia tentado dissuadir Jesus de fazê-lo. Ele começa lá no deserto, quando ele tenta Jesus. E ele continua em todos os passos que Jesus vai dando, ele vai tentando fazer com que Jesus não corra, não vá para esse caminho, né? Não cumpra com aquilo que ele veio fazer, ou seja, que ele não termine com a sua missão. E agora, então, Jesus diz, olha, não diga isso para ninguém, porque é possível que as pessoas tentem fazê-lo, continuar, né? A ideia de fazê-lo rei, e aí sim tirar o mérito da cruz de Cristo. E não era isso que Jesus queria. Por isso, então, Jesus agora passa a ensiná-los de uma outra forma. Diz o texto que, então, ele começa a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse. Ele vai começar a ensinar o que era necessário que acontecesse. E aí nós vamos para a segunda parte do nosso texto. A história se encaminha para o fim. Aqui nós temos, então, a consagração de Cristo e a contradição da cruz. Temos a consagração da pessoa de Cristo e a contradição da cruz. A cruz era loucura para os homens. Inclusive, nesse momento, a cruz era loucura para os seus discípulos, que é o que vemos acontecer no texto, né? O discurso agora, então, vai se intensificar. Ele diz, então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas e fosse morto. Pela primeira vez no livro de Marcos, Jesus irá falar abertamente sobre a sua missão com seus discípulos. Eles agora sabem que ele é o Cristo, que ele é o libertador. Mas será que eles sabiam o que isso queria dizer? Será que eles conheciam o verdadeiro objetivo de Jesus? Então ele vai começar a prepará-los para isso. Era necessário que ele sofresse, o Filho do Homem sofresse. Era necessário. A palavra usada para necessário, que foi traduzido aqui como necessário, seria muito bem melhor traduzida por deve. Ele deve sofrer. Não era algo que podia ser negociado. Era algo que ele tinha que cumprir nessa jornada. Ele deveria sofrer. E como que ele sofreria? Essa é a resposta que ele dá. Qual é o tipo de sofrer? Ele vai dizer, ele deve ser rejeitado. Esse aqui é o primeiro aspecto. Ele deve ser rejeitado pelos principais sacerdotes. Isaías, no capítulo 52 e 53, diz que ele seria o mais rejeitado pelos homens e desprezado pelos que deveriam o acolher. Era necessário, ele deveria ser rejeitado por aqueles que deveriam o acolher. E aqui ele dá três classes religiosas que eram ali a classe religiosa, a nata, que era a nata da religião em Israel. Ele diz que ele deveria deveria ser rejeitado pelos anciãos. Os anciãos eram os leigos que representavam o povo nessa nata religiosa. Também diz que ele deveria ser rejeitado pelos principais sacerdotes, isto é, aqueles que representam o povo de Deus diante de Deus, rejeitariam o próprio Filho de Deus. Ele também deveria ser rejeitado pelos escribas, aqueles zelosos da lei, aqueles que eram entendidos da palavra de Deus, que conheciam a lei. Ele deveria ser rejeitado
pela classe religiosa, a nata da religião de Israel. Ou seja, aqueles que deveriam acolher a Jesus Cristo são aqueles que vão rejeitar a Jesus Cristo. Diz também, então, o texto que ele deveria ser morto. Essa é a segunda forma de sofrimento. Ele deveria passar pela morte. Ele deveria ser morto. Para redimir o seu povo, era necessário que ele fosse abandonado por todos e que ele morresse. E não seria uma morte comum, não seria uma morte autocausada, isto é, ele mesmo fazê-lo, ele ir lá e provocar algum tipo de suicídio. Não, não seria. Também não seria uma morte pela idade, ou por algum tipo de doença, por algum tipo de flagelo causado pelo seu sofrimento. Não! Ele deveria morrer da forma mais brutal possível. Era necessário que o seu sangue fosse derramado de forma brutal. De forma brutal. Jesus não morre como um mártir que recusa a renunciar às suas convicções. Ele morre como parte do plano de Deus. Isso é indicado pelo o aspecto da palavra dei, o deve, o dever. É uma necessidade baseada na vontade soberana de Deus em sua oferta de redenção. Era necessário que ele morresse dessa forma. Era necessário que ele sofresse, que ele fosse rejeitado pelos seus, que ele fosse o mais desprezível e que ele morresse sozinho, abandonado, em uma morte de cruz, morte horrível. Era necessário. Contudo, ele diz que ao terceiro dia ele ressurgiria. Ele irá ressurgir. É necessário também que ao terceiro dia ele ressurja. Em 3 dias, é o que diz a palavra, literalmente, ele retornaria à vida. A frase, depois de 3 dias ressuscitasse, é a maneira semítica de dizer que Deus o ressuscitaria. Deus o traria de volta dentre os mortos. A expressão depois de 3 dias equivale, no terceiro dia ele vai ressuscitar. É necessário que ele ressuscite. É necessário que ele ressuscite. Após, então, Jesus falar que era necessário que ele fosse rejeitado, que era necessário que ele fosse morto e que era necessário que ele ressurgisse, então, Pedro, indignado com o que Jesus acabara de ensinar, ele chama Jesus de lado, Pedro vai chamando Jesus à parte e ele começa a reprová-lo. Pedro começa a reprovar Jesus, a censurar Jesus. A palavra usada para reprovar aqui, para censurar Jesus, é a mesma que Jesus usa quando está expulsando demônios. Pedro está censurando Jesus pelo que ele acabara de dizer. Era algo como dizer, Senhor, eu não deixarei que tal coisa aconteça contigo. Não, eu irei junto com o Senhor, aonde o Senhor for, e eu o protegerei. Pedro está censurando Jesus. Mais uma vez aí, Satanás está querendo dissuadir Jesus de fazer aquilo que era necessário que ele fizesse. Jesus, porém, voltando-se e fitando os demais discípulos, perceba que Pedro retira Jesus para censurá-lo à parte, e Jesus volta-se então agora para os discípulos e apresenta, diante dos discípulos a sua resposta a Pedro. Ele repreende a Pedro e diz, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E sim das dos homens. Era necessário que o Senhor Jesus padecesse todas essas coisas. Era necessário que o Senhor Jesus morresse. Era necessário que o Senhor Jesus fosse rejeitado. E era necessário que ao terceiro dia ele vencesse a morte, a fim de dar a nós, o seu povo, a redenção necessária. É isso que nos dá a certeza. É isso que nos dá a certeza. Jesus é apresentado por Marcos aqui
como um rei que veio para tomar posse da sua coroa e reinar sobre o seu povo. Jesus é apresentado como um pastor ou como um sacerdote que veio para conduzir as ovelhas do seu rebanho a pastos verdejantes. E antes de mais nada, Jesus é um redentor que veio para remir os pecados dos homens e consertar tudo que estava errado com a criação de Deus. Quero fazer algumas aplicações com você nesse texto. E eu quero lhe perguntar: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você tem submetido a sua vida ao governo do Deus Rei? Ele é o seu pastor? Jesus é o seu pastor? Você tem se encontrado dentre aqueles que fazem parte das suas ovelhas e tem reconhecido a voz do seu pastor? Jesus é para você, então, o seu redentor? Ou você continua vivendo uma vida cheia de religiosidades e princípios morais em busca da sua autorredenção? Porque se for assim, sim, de fato, você deve se preocupar. Contudo, se a sua resposta a essas questões é sim, Jesus é meu rei, sim, Jesus é meu pastor, sim, Jesus é o meu redentor, então eu te pergunto, quem poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem poderá te separar de Cristo, o Filho do Deus vivo? O nosso Rei, o nosso Redentor, foi Ele quem morreu por nós, ou antes foi Ele quem ressuscitou, para que nós pudéssemos ter a certeza de que nada nos separaria do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nada pode nos separar de Deus, porque foi Cristo quem morreu por nós. Era necessário que Ele morresse, era necessário que Ele fosse rejeitado, e era necessário que Ele ressurgisse e vencesse a morte, para que você e eu pudéssemos ter toda a certeza, foi Cristo quem morreu por nós, e sendo Cristo quem morreu por nós, podemos afirmar exatamente como o apóstolo Paulo afirma: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tenha essa certeza, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque foi Cristo quem comprou você na cruz do Calvário. Foi Cristo quem justificou você. E isso te dá plena certeza de que você irá com Cristo morar no céu. Confesse, fale de boca cheia, diga para que todos ouçam: sim, Jesus é o meu rei, sim, Jesus é o meu pastor, sim, Jesus é o meu redentor, e nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus por esta reflexão maravilhosa que Ele tem nos dado por meio da sua palavra. Pai soberano, nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e engrandecemos, Te adoramos, Pai, pelo que és. Te adoramos, Pai querido, por todas as coisas que tem feito. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem nos buscado, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem feito coisas maravilhosas, tem nos sustentado em Suas mãos, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós através dele, Pai. É em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Amém. Amém.